Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou presidente da Seção Souberte Tocantins e eu estou aqui hoje para fazer um bate-papo com vocês, né, em comemoração ao Dia Mundial do Câncer, que foi dia 4 de dezembro, ou desculpa, dia 4 de agora, né, desse mês. E aí eu trouxe também aqui para conversar um pouquinho com a gente a Suzana. Então ela vai fazer um bate-papo falando um pouquinho sobre esse tema, né, da estomoterapia, relacionado à estomoterapia. Deixa eu só aceitar ela aqui, que ela já está pedindo para entrar. Então vai ser uma coisa assim bem descontraída, né? Se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem estar fazendo perguntas, que no decorrer, né, dessa live nós vamos estar respondendo na medida do possível. Não é isso aí, Suzana? Boa noite. Isso aí, boa noite a todos, boa noite, Patrícia. É uma alegria estar aqui com vocês. Então eu queria que você se apresentasse e falasse sobre o tema dessa live de hoje, né? O que é que a gente vai abordar. Boa noite a todos, meu nome é Suzana, eu sou enfermeira estomaterapeuta e oncologista, sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, fui orientanda da professora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos e trabalhei, hoje estou trabalhando mais voltado para estomaterapia, mas trabalhei algum tempo na oncologia também. E o nosso tema de hoje, né, é o Dia Mundial do Câncer, cérebro e coração caminhando juntos. Então, quando eu gostaria de primeiramente agradecer a Adriane Farezin por ter me convidado e a Sobeste. Quando a Adriane propôs esse tema, o que me veio à cabeça assim para poder estar falando com vocês? Do conhecimento, então eu vou falar um pouquinho do conhecimento da enfermeira oncologista e depois da estomaterapia permeando todas essas áreas que eu vou falar com vocês, né? Então, a gente falar um pouquinho do que permeia a atuação do enfermeiro oncologista nas diversas áreas e onde entra o enfermeiro estomaterapeuta nisso tudo. Né? A gente vai bater um papo mais ou menos por esse caminho, Com certeza. nesse sentido. Então fique à vontade, né, para começar. Então, foi uma alegria, assim, no começo eu fiquei pensando, fiquei nervosa, né, que eu poderia trazer para vocês, e acabou se tornando uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. Por quê? Porque a oncologia, ela é um mundo, assim como a estomaterapia é um mundo. A oncologia também é um mundo. E aí eu fui atrás das minhas amigas, das colegas de trabalho, das amigas, daquelas que fizeram a especialização comigo, para eu poder... e eu fiz a seguinte pergunta para essas amigas. Então foi uma delícia ouvir as colegas, conversar com elas, algumas que eu já não via há muito tempo. Então, acabou sendo um resgate muito gostoso preparar esse momento aqui para estar com vocês. E eu fiz a seguinte pergunta, né, para essas colegas. O que você considera como conhecimento essencial, primordial para a tua área de atuação como enfermeira oncologista, né? E aí eu vou trazer a fala dessas colegas aqui para vocês. É claro que eu não consegui abranger todas as áreas da oncologia, porque também não ia dar tempo para esse nosso bate-papo aqui, mas eu queria mostrar para vocês, falando nessa parte, assim, pensando nessa parte de cérebro, o que cada uma, né? Claro que quando você faz a especialização em oncologia, você vai aprender um pouco de tudo, né? Você vai ter a ideia geral do que é atender o paciente oncológico, do que é a sua atuação como enfermeira oncologista. Assim como a gente, quando faz a especialização em estomaterapia, a gente aprende todas as áreas de atuação da estomaterapia e a gente tem uma ideia geral de tudo. E se a gente atua mais numa área, menos na outra, por exemplo, no meu caso, eu atuo muito mais em feridas e em estomias do que em incontinência. Então, as colegas que atendem em incontinência, elas têm uma expertise ainda mais aprofundada, né? Tiveram a ideia geral quando fizeram a especialização, mas ali no dia a dia e nos cursos que vão fazendo, aprofundando o conhecimento, tem uma expertise maior. Assim na oncologia. E as falas foram
muito gostosas, porque elas caminham do cérebro para o coração, como é o tema aqui desse nosso bate-papo. Então, por exemplo, eu falei com a Suzimeire Gasparotto, que ela é uma enfermeira oncologista que atendeu por muitos anos em emergência oncológica, né? E fiz essa pergunta para ela, né? O que é essencial para uma enfermeira oncologista que atua numa emergência? E aí ela falou assim, conhecer, né? Quais são as emergências oncológicas? Quais são essas emergências oncológicas? É essencial que você tenha um profundo conhecimento de as possíveis emergências, todas as emergências oncológicas e também dos protocolos institucionais. Quais são os protocolos para atendimento dessas emergências oncológicas na instituição que você trabalha? Então, por exemplo, se você vai atender uma neutropenia febril, se já tem um protocolo, a enfermeira já vai ter a liberdade de começar a dar andamento no atendimento desse paciente. Né? Então, o conhecimento de todas as emergências oncológicas e a definição dos protocolos e o conhecimento profundo desses protocolos vai fazer com que a sua atuação seja muito mais assertiva, né, no atendimento desse paciente. Mas olha só, a Suzy falou uma coisa bastante interessante. Ela disse assim, outra coisa que é essencial para o meu trabalho é o acolhimento do paciente, da família, porque a gente está falando de emergência oncológica. Então, algumas emergências que a gente vai atender, elas serão passíveis de tirar o paciente daquela situação, encaminhar ele para a unidade de internação ou para a unidade de terapia intensiva. Em outros momentos, não. Então, você ter a noção do que é limitante ali naquela situação. E de você acolher aquele paciente em situação de emergência e também a família, né? Então, como é que você vai acolher esse paciente e essa família nessa situação de emergência, né? Então, tudo que vai ser possível fazer e também tudo que não é possível e nem deveria ser feito, né? No caso de um paciente em cuidados paliativos, então, o que não deveria ser feito? E às vezes a decisão, né, compartilhada com a equipe daquilo que não deveria ser feito é tão ou mais difícil do que a decisão daquilo que deveria ser feito. E o acolhimento desse paciente nesse sentido, né? Na atuação de emergência. Aí falei também com a enfermeira Vasni Brito, que ela é uma enfermeira de ambulatório de infusão de quimioterapia. E perguntei para ela também. E aí ela respondeu assim, eu preciso ter um profundo conhecimento dos exames pré-quimioterapia, né? Eu preciso ter um profundo conhecimento dos exames pré-quimioterapia para eu saber avaliar, porque esse paciente ele vai passar em consulta, né, com a enfermeira do ambulatório de quimioterapia, ele passa em avaliação com ela para poder ou iniciar o seu tratamento quimioterápico ou dar sequência no seu tratamento quimioterápico. Então, ela precisa ter um profundo conhecimento dos exames para saber avaliar e sinalizar para a equipe multi se esse paciente vai poder dar andamento, vai poder iniciar ou não. E aí, uma outra coisa que ela falou, não só dos exames, como também da avaliação clínica desse paciente. Então, avaliar ele clinicamente, porque às vezes os exames não sinalizam algo que ela percebe na avaliação clínica, na fala do paciente, naquilo que aconteceu com ele nos dias de intervalo de quimioterapia. E aí ela consegue avaliar e saber, né? Então, essa avaliação clínica, esse conhecimento do paciente também é super importante. Além do conhecimento das drogas, né? De todas as drogas, as suas reações infusionais, as suas reações, o intervalo entre as drogas, as reações adversas que elas podem trazer. Então, esse conhecimento também vai ser extremamente importante para que ela consiga sinalizar se realmente esse paciente vai poder dar sequência na quimioterapia ou se não, ele vai ter que fazer exames, estabilizar o quadro dele para poder dar sequência. E aí ela falou uma coisa super importante, né? Que é o papel da enfermeira navegadora.
que é a enfermeira que acolhe o paciente a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico oncológico. Ele recebe o diagnóstico oncológico e aí ele para quem trabalha com oncologia, né, sabe o quanto esse paciente fica perdido, porque é muita informação. Ele vai passar a frequentar o hospital com muita frequência, ele vai fazer muitos exames, ele está angustiado, né? A gente sabe de toda ainda o estigma que tem quando a gente recebe um diagnóstico como esse. Então, ele é um diagnóstico assustador, ainda muito assustador para as pessoas, com toda a evolução que a gente já teve na área, e a gente já teve. Hoje, a gente sabe o quanto a sobrevida de um paciente com câncer aumentou, do quanto os tratamentos evoluíram e melhoraram. E mesmo assim, ele se sente muito perdido, então ele precisa desse acolhimento. Então, essa enfermeira navegadora, ela faz esse papel, né, de direcionar esse paciente, de ele não se sentir tão perdido nesse momento em que ele adentra um mundo tão novo, né, que é esse mundo do diagnóstico, dos possíveis tratamentos, dos inúmeros exames, e do medo, da insegurança, da preocupação. Então, ela faz esse direcionamento para ele. Né? Patrícia, se você quiser me interromper, pode interromper se tiver alguma pergunta. Só complementando o que você falou, né? Eu estava lendo algumas coisas e eu achei um artigo interessante de 2019 falando sobre isso, né? Os desafios que o enfermeiro tem de atuar na oncologia. E uma das coisas que elas abordaram foi entrevistado 13 enfermeiras que não só ser expert no tratamento, no tratamento do paciente oncológico em si, mas também de ter um controle emocional, né? Porque ele vai estar lidando com emoções, tanto do paciente como nossos profissionais, né? Eu já tive uma experiência de trabalhar em unidade de oncologia, né? Até porque eu terminei o curso de estomaterapia e aí o pessoal achava que estava muito ligado só à oncologia e não em outras áreas, e eu fui. E eu vi que realmente você tem que ter um cuidado, você tem que ter um trabalho muito, assim, como é que eu vou dizer, direcionado para esses pacientes, porque é uma coisa diferente, né? É um mundo, como você falou. São várias, né, doenças que estão ali. Então, você tem realmente ter um controle emocional muito grande. Você acaba se envolvendo. Com certeza. E assim, a atuação, né? Vocês vão ver nas falas das outras colegas, e a atuação com o paciente oncológico, ele é muito diferente de com outros pacientes, né? Por exemplo, se você trabalha numa clínica cirúrgica, um paciente que fez uma herniorrafia, você vai ver ele, vai dar aquele excelente atendimento para ele, mas provavelmente você não vai vê-lo mais, né? Eu fui enfermeira de unidade de internação em oncologia. O paciente oncológico, e eu fui eu fui estagiária da emergência, né? Tive a Suzy Meire como minha chefe e minha primeira professora, né, dentro da oncologia, e que foi ótimo, foi maravilhoso. Então, mesmo na emergência, né, que geralmente numa emergência de um hospital geral é um atendimento muito pontual, o paciente da emergência oncológica, ele vem, às vezes, toda semana. Às vezes, ele vem todo mês, né? Então, você cria vínculo. Não há como não criar vínculo com esse paciente, né? Na unidade de internação, ele comemora o aniversário com a equipe, né? Conosco, da equipe. Ele comemora o aniversário, ele recebe a notícia do nascimento de um neto lá com a gente. A gente conhece a família, muitas das vezes a gente conhece os dramas que ele enfrenta, né? Os dramas familiares que ele enfrenta. Isso tudo vem a nosso conhecimento, porque é um paciente que passa muito tempo com a gente, né? Então, a gente não tem como não ter vínculo com esse paciente. E aí, uma coisa que eu sempre falei, né? E a gente aprende isso também no curso, mas a gente aprende muito com as colegas que trabalham, e a gente vai aprendendo conforme vai trabalhando, a importância da gente saber extravasar, porque é bem isso que você falou, né? A gente também a gente não pode dizer assim, a gente ter controle emocional
E esse controle emocional, ele tá ligado a você não deixar de ter emoção, né? De repente, eu não posso ficar me envolvendo porque você vai perder paciente. Você vai acompanhar a luta desse paciente em querer viver. Às vezes, você vai acompanhar a luta de todos eles querendo viver muito, alguém que lutou muito e que não foi possível, né? E que ele acabou falecendo. Então, você vai acompanhar tudo isso e é claro que isso mexe com a gente, né? Mas, e é importante que mexa. Eu acho que a partir do momento que não mexer, tem alguma coisa errada. Então, o que a gente vai ter que fazer... Interrompendo um Oi? pouquinho. Eu acho assim Não. que com certeza mexe, né? Mas eu acho que a gente tem também que fazer aquilo. Pelo menos eu penso sempre isso. Quando eu estava lá, eu sempre pensava isso. Eu não fiquei muito tempo lá também, porque eu não consegui, né? Eu ficava muito deprimida, mas eu tinha que colocar na minha cabeça assim, que foi, mas tudo que podia ser feito para dar o conforto para ele, né? Para poder, da família, ele foi feito. Então, ele podia até, a gente podia perder, mas eu tinha aquela coisa assim na minha consciência que não. Tudo que estava ao meu alcance para ajudar, para fazer, para que ele fosse de forma leve, né, tranquila, foi feito. Então, acho que era isso que também me acalentava um pouquinho. Sim, com certeza. Então, e eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? É uma atuação, a gente consegue até o último minuto. Isso é a base da nossa profissão, né? O cuidar. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais doenças ameaçadoras da vida que não tem uma proposta de tratamento curativo ainda, porque a medicina não avançou ainda para trazer, a área da saúde não avançou ainda o suficiente para trazer essa proposta de tratamento curativo, mas não existe um ser vivo que não seja passível de ser cuidado, né? E essa é a base e a essência do que a gente faz, né? É a gente cuidar. Então, dá pra gente sempre oferecer, em qualquer situação, o melhor cuidado para aquele paciente, né? A Lara, minha amiga Lara Diegues, enfermeira oncologista de UTI, ela falou assim que mesmo o que ela considera essencial para você trabalhar na UTI é mesmo você sabendo todas as situações críticas, todas as patologias e as situações críticas que as envolvem, você não esquecer que cada paciente é único e às vezes eles reagem de uma forma totalmente inesperada àquilo que a gente conhece. Então, às vezes ele poderia melhorar e não é isso que acontece. E às vezes a gente tem uma pior expectativa com relação ao nosso conhecimento e ele melhora. Então, que isso, a gente tem que ter esse olhar, né? Às vezes a gente fala, não, aqui vai ocorrer tudo bem. Então, para a gente não deixar de estar muito atento aos sinais. Então, além de todo esse conhecimento técnico, outra coisa que ela falou, que vem, né, ao encontro disso que a gente está falando, é de que a gente precisa fazer esse acolhimento, né? Acolher as expectativas do paciente, porque nem todo mundo entende o que é estar numa UTI. E às vezes o entendimento do paciente de estar numa UTI é sempre o entendimento do pior, né? Mesmo que não seja. Às vezes ele está ali só para a gente ter um olhar mais cuidadoso para ele, porque ele precisa de um olhar mais cuidadoso e de um atendimento imediato. Então, mas ele está tão assustado por estar numa unidade de terapia intensiva. Então, ela falou, nesse sentido, ter esse cuidado de acolher e de explicar e, ao mesmo tempo, entender a expectativa de quando também não é só esse olhar cuidadoso, né? Tem pacientes que eles vão estar na UTI e que, às vezes, a gente sabe e que ele não vai, né? Ele não vai ter uma melhora, ele não vai sair daquela UTI. Então, você fazer esse acolhimento. E aí ela falou assim, do quanto é importante você ter o conhecimento e o entendimento do conceito de cuidado paliativo e de uma equipe bem sintonizada com esse conceito, né? Para você poder realmente entender as expectativas desse paciente, dessa família e fazer o acolhimento adequado, né? Pensando no atendimento de unidade de terapia intensiva.
A Suzy Ramos, ela trabalha em TMO, é outro mundo dentro da oncologia, né? É outro mundo. A gente aprende um pouco sobre transplante de medula óssea quando faz a especialização, mas trabalhar no setor de TMO é um outro mundo. Então, ela fala assim, o que ela considera essencial, né? Como conhecimento essencial para essa área. Você conhecer os tipos de transplantes, né? E os tipos de condicionamento que vão envolver esses transplantes e os protocolos desses condicionamentos. Que aí você vai estar com uma sintonia fina para as possíveis complicações desse transplante e você consegue se antecipar, né, as possíveis complicações, como um GVHD, por exemplo, uma doença enxerto contra-hospedeiro. Então, você consegue ter uma percepção muito mais rápida do que está acontecendo e você, além de ter essa percepção mais rápida do que está acontecendo, a tua atuação vai ser mais assertiva e mais imediata e você pode evitar que essa complicação se torne maior. E, ao mesmo tempo, você vai pensar que é um paciente que está num setor super restrito, né? Então, o quanto ele precisa também desse acolhimento que a gente está falando aí desde o início, né? E a Renata Brito, e aí a gente já vai entrar aqui um pouquinho na estomaterapia. A Renata Brito, ela é enfermeira oncologista, instrumentadora e estomaterapeuta, e ela trabalha com uma equipe cirúrgica que opera em oncologia. E, além de todo o conhecimento, né, como instrumentadora, como enfermeira oncologista, ela falou que no caso da atuação dela, ela precisa que o vínculo, né, é essencial que o vínculo com esse paciente seja extremamente forte, que seja um vínculo, que se crie esse vínculo de confiança, que ela consiga estabelecer esse vínculo de confiança com o paciente, porque... E olha só, a Renata já era enfermeira oncologista e ela foi fazer estomaterapia para aprofundar o conhecimento, porque ela viu a necessidade disso para a atuação dela. Ela vê esse paciente, ele passa em consulta com ela desde o início, né? Ela faz demarcação de estomias, ela acompanha o paciente durante a cirurgia como instrumentadora e ela acompanha esse paciente depois. Então, ela acompanha todos os momentos. O medo, a angústia. Então, esse paciente precisa confiar nela para dizer, né, para saber sinalizar para ela precisa conseguir com que ele tenha a coragem de dizer para ela o que está acontecendo, que ele fale dos medos, para que ela consiga explicar para ele, sinalizar para ele da melhor forma tudo que vai acontecer com ele, né? Então, a estomia, como que vai ser o depois, tranquilizar ele de que ela vai estar acompanhando ele no pós também e levar toda essa tranquilidade para ele. E aí a gente entra, né, no papel do enfermeiro estomaterapeuta no atendimento ao paciente oncológico, né? Patrícia, que você também já tem essa vivência, essa experiência, e você sabe que a gente permeia todas essas áreas, né? Isso. Eu falei de algumas áreas da oncologia, né? Não falei de oncopediatria, não falei de radioterapia, falei de algumas áreas, né? Mas nós, o enfermeiro estomaterapeuta, nós estomaterapeutas, a gente permeia todas essas áreas, né? A gente tá ali, vai atuar na consulta pré, na demarcação do estoma, no sinalizar para esse paciente como que vai ser. Nós vamos estar, por exemplo, no desenvolvimento do protocolo de melhor cuidado com os catéteres, pensando nas quimioterapias, qual que é a melhor forma de cuidar desse catéter, a gente vai estar no desenvolvimento desses protocolos. A gente vai estar pensando nesse paciente, que é um paciente tão crítico, e que não existe paciente oncológico não crítico, né? E é muito interessante, quem atua na área sabe, né, que é bem aquilo que a Lara falou, né? Eles têm uma reação muito única, né? Eu já atendi na emergência. A literatura diz que um paciente com HB de 3, né, uma hemoglobina de 3,
é incompatível com a vida. Eu já atendi um paciente com uma hemoglobina de 4 conversando, e a gente falava, meu Deus, como pode, né? Então, e já atendi paciente com TEP, né, com um tromboembolismo pulmonar severo, que é muito comum na área da oncologia, e que ela estava morrendo de medo de ir para UTI, né? Porque UTI para ela era sinônimo de acabou, é reta final, eu não vou sair, né? E aí a forma que ela tinha ela não disse isso diretamente pra gente num primeiro momento, né? Ela falava assim, mas deixa eu terminar de ver a novela. A gente com tudo pronto para levar ela para UTI. E ela falava, e aí eu percebi assim, tem alguma coisa errada, né? Não é só. E aí você vai indo, conversando, fazendo aquele vínculo, tentando com que ela se sinta confortável para dizer o que de fato está acontecendo. E a fala dela foi essa. Quem entra na UTI não sai mais. Então, olha só, né, às vezes, olha o tamanho desse acolhimento, né, que é o coração da gente perceber o que está acontecendo com esses pacientes, né. E o estomaterapeuta, ele vai estar atendendo em todas essas áreas, em todos esses momentos, né, na unidade de internação, na prevenção de lesões, né, no cuidado das lesões, no desenvolvimento dos protocolos juntos com as enfermeiras oncologistas, o melhor protocolo para atender esses pacientes, no cuidado dos catéteres, né, nas pós-cirurgias, no acompanhamento desse paciente pós. Por exemplo, um paciente que faz uma RTU de próstata, por exemplo, normalmente é um paciente que vai ficar incontinente. Então, a gente já pode estar sinalizando isso para ele, a gente já pode estar pensando, né, de programar já como que a gente vai atender e de já estar preparado, sinalizar para ele que isso vai acontecer, mas que a gente também tem atuação nessa área, né? Então, olha como é ampla também a atuação do estomaterapeuta, né, dentro desse mundo e desse contexto do atendimento do paciente oncológico, né? Com certeza. Aí você falando sobre UTI, né, e acolhimento, eu lembrei até de um caso que aconteceu uma vez na UTI de um paciente que chegou na UTI, né, à noite, e eu acho que teve alguma intercorrência à noite, um paciente parou, e na UTI a gente tinha o costume de sempre deixar o carro de parada próximo ao do leito. E aí o paciente parou na frente dele, e ele viu levar o carrinho para lá, e então ele viu todo o processo, porque a UTI não tem aquelas cortinas para fechar. Então ele veio a parada, o paciente acabou indo a óbito, e aí pegaram o carrinho que estava lá com esse paciente e levaram para ele. Aí quando eu cheguei de manhã para passar a visita, eu peguei o carro, tirei o carro e ia colocar para outro lugar. Aí ele olhou para mim e falou assim, enfermeira, eu não estou mais em perigo, né? Eu disse, assim, perigo de quê? Não, não vou mais morrer. Eu disse, mas por que você está perguntando isso? Não, porque você está tirando esse carrinho daqui de mim. Porque de noite teve um que levaram o carro e ele morreu. Você está tirando, então eu não vou morrer. Digo, meu Deus, o senhor nem dormiu a noite tão preocupado. Ele, não dormi. Quer dizer, coisa assim tão simples que é o acolhimento, né? Por isso que as pessoas têm tanto medo da UTI, né? Porque elas veem exatamente dentro. Então, que você pode estar Sim. explicando, não, mas é porque tem um local, não quer dizer que porque está aqui vai acontecer alguma coisa, porque a gente geralmente coloca aqui para ele poder se acalmar. Então, realmente acontece isso, né? Sim, com certeza. Percebe, né, que são tão simples que a gente poderia amenizar. Tudo que envolve, né? Tudo esse mundo novo que envolve, né? Então, ele adentra um mundo novo em que a gente sabe que a mídia é muito forte nessa área da oncologia, ela cumpre um papel muito importante, mas a gente sabe também que ele já traz uma série de informações que são conflituosas, né? Que nem sempre é aquilo. Para ele, receber o diagnóstico de câncer, muitas vezes para ele vai ser sinônimo de que, né, de fim próximo. E a gente sabe que não é assim hoje, né? Então ele entra naquele mundo novo. Por isso que é tão importante a gente explicar a consulta, né? A consulta com o enfermeiro oncologista, a consulta com o enfermeiro estomaterapeuta. A gente sabe o quanto isso vai ajudar nesse processo todo, né? De esclarecer, de conversar, de explicar para ele
tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer e tudo aquilo que a gente pode oferecer de cuidado, né? Ele vai ganhar uma colostomia, né? É muito assustador para ele aquilo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, aquilo vai permitir que ele continue vivo. Né? Então, a gente conseguir ajudá-lo a ver, né, dentro da dificuldade que ele está vivendo e sem diminuir essa dificuldade e essa dor, tentar ele ver, trazer ele para ver o lado positivo daquilo, né? E que a gente está ali para ajudar ele a entender esse mundo novo, oferecer, né, o nosso conhecimento e a nossa empatia, né? Se colocar no lugar dele para a gente oferecer o nosso conhecimento para que a gente realmente consiga que ele passe por o mínimo de complicações possíveis, né? Então, de que ele entenda aquele mundo novo dele, então de que ele aprenda a lidar com aquele estoma e que ele entenda que a gente vai conseguir ajudá-lo a ter uma vida o mais próximo do normal possível e que ele pode contar com o nosso conhecimento e isso, né? O coração tá em você ter essa paciência, né? E você ter essa tranquilidade e fazer esse vínculo com o paciente, né? De ouvi-lo, de tentar entender. Nas entrelinhas, né? A comunicação não verbal fala muito, né? Às vezes o paciente está dizendo pra gente que tá tudo bem e tá com uma carinha tão assustada, né? Então a gente ter essa percepção e tentar ir buscando para que ele saiba que pode falar pra gente tudo, né? Todos os medos, todas as preocupações dele, que a gente está ali para ajudar, né? Que a gente está ali para conseguir que ele caminhe por esse mundo novo, né? Com o mínimo de complicação e sofrimento possível, né? Com certeza. A gente está tendo assim, muitos comentários aqui, parabenizando pela sua apresentação. Está todo mundo gostando aqui. A Gasparotto. Ai, que bom. Obrigada, pessoal. Que está excelente. Está todo mundo adorando aqui a sua apresentação. Aí você falando um pouquinho também assim, da estomoterapia, né? No cuidado, aí me recorda isso de porque nós lá nós trabalhamos em forma de parecer. Então, quando nós somos chamados lá para oncologia, aí você falou da sua amiga que fez estomoterapia porque ela era oncologista. Muitas das vezes me dá vontade de fazer a especialização de oncologia para poder atender melhor esses pacientes da oncologia, né? Como estomoterapeuta, porque a gente vê realmente que é um mundo diferente. Você tem várias variáveis que você tem que estar ali, pegar a história do paciente, se ele está fazendo químio, se não está, se está fazendo rádio, sim. né? Se está em sessões, se parou, para poder realmente estar ajudando ali naquela lesão, para poder dar um conforto para ele, porque a gente não vai conseguir cicatrizar, dependendo da lesão, né? Então, às vezes, você vê que até o próprio enfermeiro, na hora que chama, ele tem aquela ânsia de que a gente querer, como se a gente fosse lá e resolver esse problema. E não é isso, né? Nós vamos lá dar só um conforto e amenizar aquele sofrimento que aquele paciente pode estar sentindo. Então, muitas das vezes também me dá essa vontade, ao contrário dela, né? Em vez de fazer, né, como eu sou estomoterapeuta, fazer oncologia para estar ajudando. Mas, graças a Deus, eu tenho um colega que ele é oncologista também, então ele ajuda muito, ele vai lá nesses pacientes que precisam mesmo desse acompanhamento mais de perto da gente no serviço. Eu acho que é isso que é importante, né? Até porque todos os produtos a gente pode estar utilizando, né? E tirar também muitas dúvidas desses pacientes, né? Principalmente pacientes que fazem estoma, com colostomia, eles têm muitas dúvidas que às vezes nem todo mundo ele não consegue responder a todas essas dúvidas dele antes da realização do estoma. Então você vai lá, conversa, vai lá todo dia um pouquinho, fala um pouquinho de, né, dá uma informação para ele aos poucos, para quando ele ir para casa ele já conseguir cuidar daquele estômago bem melhor. Sim. E realmente Oi, não ouvi a última. Criando um vínculo com esse paciente, porque você vai lá, todo dia conversa, ele acaba saindo com o teu número de celular para quando ele tirar alguma dúvida, ele te ligar, e ele te liga, ele te manda mensagem, então você acaba criando mesmo esse vínculo. Sim, e é extremamente importante, né? Esse vínculo é essencial para esse cuidado. A Suzy está aqui falando, né? O estomaterapeuta na prevenção das lesões nos pacientes com Covid, né? Nos pacientes
com internação prolongada, os pacientes oncológicos, a atuação do estomaterapeuta, né, é fundamental nessa prevenção, nesse momento que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, fazer essa prevenção de lesões nesses pacientes, né, com Covid, com internação prolongada, né, esse paciente oncológico que já é mais crítico, né, que tudo isso que está acontecendo com ele, e toda essa ansiedade, né, envolvendo, a gente sabe que tem tratamentos que não podem ser suspensos, né, então, dentro desse contexto todo que a gente está vivendo, que agora, né, com a chegada da vacina está se amenizando, e eu espero que logo, logo isso seja, né, uma página virada de aprendizado para todos nós, a ansiedade que esse paciente viveu, né? Porque é uma outra coisa super importante em quem trabalha com paciente oncológico, é que a gente sabe que do momento do diagnóstico a ele iniciar o tratamento de fato, vai levar um tempo, né? Porque ele descobriu que ele tá com um determinado câncer. E aí, a gente sabe que ele vai passar por uma série de exames, vai precisar ser feito estadiamento desse câncer, vai fazer exames gerais para ver se já tem metástase ou não, qual a condição de saúde desse paciente, né? Qual a condição clínica dele, como é que está a saúde dele, como é que está o corpo dele, para se definir o quanto ele pode receber de tratamento, qual é a melhor opção de tratamento para ele. E o paciente, quando ele recebe esse diagnóstico, ele quer operar amanhã, né? Ele quer iniciar a quimioterapia hoje, porque ele está numa ansiedade tão grande, ele está tão assustado. Então, esse acolhimento nosso também vai ajudar ele a entender que ele precisa passar por todos os exames e que tá tudo bem, isso faz parte, né? E ele estando com o diagnóstico, né, melhor feito, né, o diagnóstico feito de forma mais adequada, tudo direitinho, isso vai ter um impacto muito importante no tratamento dele, porque vai conseguir se chegar a melhor opção de tratamento para ele. Então, a gente sabe, e a enfermagem, né, que atua com o paciente oncológico, o enfermeiro e a equipe que atua com o paciente oncológico, sabe que nós somos ali, a linha de frente que está com ele o tempo todo, né? Então, a gente também nós somos também aquele profissional que lida com toda a ansiedade dele, com toda a frustração dele. Muitas vezes ele não fala isso com a equipe médica. Então, a gente está ali, a gente lida com a ansiedade, com a frustração, com o medo, com todas as expectativas. Então, é importante a gente também saber, né? Era uma coisa que eu sempre falava muito para a equipe, né? Às vezes o paciente está muito estressado e ele extravasa, ele está com medo, ele está assustado, ele está com raiva, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E ele extravasa em nós, né? Que estamos ali com ele 24 horas. E aí eu sempre falo, a gente tem que ter esse poder de abstração, não é comigo. Essa raiva não é comigo, né? É com tudo que ele está passando. E às vezes isso é um dos momentos de grande estresse para quem trabalha com paciente oncológico, né? E aí a gente saber, né? Por isso que eu falo, a gente também tem que cuidar da gente, né? Cuidar da nossa saúde emocional para que a gente consiga prestar o melhor atendimento para esse paciente, porque além da gente lidar com toda essa parte que exige o nosso conhecimento técnico, que tem que estar sempre sendo atualizado, né? Seja como enfermeira estomaterapeuta, como enfermeira oncologista, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Para buscar aí as melhores práticas para oferecer para esse paciente. A gente precisa também ter isso que você já tinha falado lá atrás, né? Esse equilíbrio emocional, né, da gente saber separar e também da gente saber cuidar da gente para que a gente esteja bem, né? A gente cuida, a gente estando bem, a gente cuida melhor das pessoas, né? Isso não só no trabalho, como na vida, né? A gente estando bem, a gente cuida melhor das pessoas. Então, a gente saber, e eu sempre falava, a gente precisa fazer esse distanciamento, né? Então, às vezes, aquela palavra atravessada, aquela raiva
que você fala, nossa, mas não é com você, né? É com toda aquela situação. E como a gente tá, a enfermagem, né? O enfermeiro, ele tá tão próximo do paciente o tempo todo, essa proximidade acaba também sendo essa válvula de escape para ele, né? Então a gente também aprender a lidar com isso e ajudar ele a entender todas as etapas do que ele vai passar, né? E ajudar ele a entender, diminuir essa ansiedade, né? Olha, precisa passar por todos os exames, precisa passar, e a gente acompanha tudo isso, né? A gente vai acompanhar desde o momento que ele inicia, né? Como eu falei, não importa o setor que você trabalhe, né? A gente falou aqui de emergência, a gente falou de UTI, a gente falou do transplante de medula óssea, a radioterapia. Não importa que setor que você trabalhe na oncologia, você vai ver muito esse paciente, né? Então, e se você é da estomaterapia e você vai acompanhar, então, por exemplo, você também vai ver muito esse paciente. Por exemplo, né, o enfermeiro estomaterapeuta que trabalha num polo, né, que vai fazer o atendimento e a dispensação dos equipamentos dos equipamentos para o paciente com estomia. Ele vai ver esse paciente, ele vai educar, esse paciente vai voltar, ele vai acompanhar todas as mudanças no estômago desse paciente, né? Então, olha só a nossa atuação. Se o paciente engorda, isso vai mudar. Se o paciente emagrece, isso vai mudar. Então, em vários momentos, né? Não são pacientes que a gente vê uma vez só, né? Então, a nossa atuação nesse paciente é sempre muito presente, né? Então, é super importante a nossa atualização e a nossa empatia, né? De entender o que está acontecendo com ele, né? E de poder oferecer não só o nosso conhecimento técnico apurado, mas também o nosso acolhimento, né? Em todas as etapas. Porque vai ter momentos que ele precisa mais desse acolhimento do que, né, a Sim, nossa técnica. Vai precisar mais de sim. uma mão amiga, um colo, alguém para ouvi-lo, do que realmente estar ali fazendo só algum tipo de procedimento, né? Então, e a maioria das Isso, vezes são esses momentos, né, que ele vai estar precisando. exatamente. E isso é cuidado, né? Eu estava até contando para uma colega, né, para Carol, que nós trabalhamos juntas essa semana. Eu tive um paciente em que ele. Eu tive um paciente em que ele era muito sozinho. Ele não falava da história dele, né? Mas ele praticamente não tinha visitas e ele já estava em cuidado paliativo. E aí ele falou assim, né? Ele já estava numa situação bem crítica, estava bem controlado os sintomas, mas ele já estava, né? E ele já tinha percebido. E aí ele falou assim para mim: eu tô com medo, né? Eu entrei para passar visita. Será que você podia ficar comigo, né? Será que você podia ficar aqui comigo um pouquinho hoje? Aí eu falei para ele: eu posso, eu não posso agora, mas eu já volto. Aí eu passei visita em todos os pacientes, organizei o setor e aí avisei a equipe. Eu falei: olha, eu vou estar lá no quarto do paciente, qualquer coisa vocês me chamem. E a gente começou a conversar, ele estava bastante assustado. E a gente começou a conversar, ele se tranquilizou, aí ele perguntou se podia segurar a minha mão, e ele faleceu segurando a minha mão, né? Então, isso é cuidado, né? Para mim, foi um grande aprendizado, né? Nós nunca estamos sozinhos, né? E às vezes a gente acha que o cuidado, claro que o cuidado, ele tá num conhecimento, né? Na técnica bem feita, né? Em a gente se atualizar constantemente. Mas o segurar a mão, o entender o medo que a pessoa está sentindo naquele momento, isso é cuidado, essencial, né? Isso é um cuidado essencial, né? E é a base daquilo que a gente faz, né? Como enfermeiros oncologistas e estomaterapeutas, né? Então é extremamente importante que a gente tenha, né? E isso para mim sempre foi um grande aprendizado, né? A oncologia me trouxe muitas alegrias e muitos aprendizados, e a estomaterapia também, né? Duas áreas que eu amo muito, né? Com certeza, acho que a gente tem muita coisa, né, que a gente vive todo dia é uma nova emoção, né? São novas experiências que você tem
cuidando desses pacientes, tanto pacientes oncológicos, como pacientes mesmo relacionados só a alguma ferida que não seja oncológica, mas é sempre um aprendizado que você tem, né? Eles nos ensinam muita coisa, né? Você realmente tem essa coisa do cuidar, e você vê que o cuidado é isso também, né? Ele às vezes quer mais alguém para ouvi-lo, né, do que para estar ali fazendo algum outro procedimento. Então, isso também, que às vezes a gente esquece, né, de fazer isso. A gente é tão Sim. mecânico, nós entramos numa enfermaria, fazemos aquele serviço, vai embora e esquece também desse outro lado que tem o cuidado, né? Não é só aquela coisa mesmo técnica. Também tem, a enfermagem tem, por isso que é diferente de outros profissionais, né, dos outros profissionais da saúde, porque a gente também tem esse outro lado, essa outra visão do paciente. É ver o paciente como um todo Sim. mesmo, né? Não aquele paciente fragmentado. Então temos muitas, Exatamente. né? Nós temos muitas parabenizando aqui você, muitos comentários que não dá tempo da gente ler todos, né? Porque vai passando muito rápido. Queria também agradecer aos meus ex-alunos que estão assistindo aqui também essa live, né? E a gente está quase terminando, Suzana. Eu acho que a gente tem só mais uns 10 minutinhos para terminar a live. Se você que tem alguma coisa ainda a acrescentar, queira falar. Eu tava lendo aqui, a Sirlene Ribeiro falou assim, eu amo oncopediatria, oncoped. E aí me lembrei de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, nessa área, você mesmo disse, né? Eu fiquei pouco tempo porque eu não aguentei. Eu trabalhei num hospital oncológico onde uma enfermeira entrou e ela deixou uma carta. Ela gostava do hospital e ela deixou uma carta dizendo que ela não aguentava, né? E que ela estava saindo por esse motivo, né? Que ela não tinha, mas que ela não podia continuar. Então, aí eu lembrei de que uma coisa importante também é a gente entender nossos limites, né? Por exemplo, eu sou um ser humano inútil na oncopediatria. O meu primeiro paciente de oncopediatria que eu atendi, eu entrei para o banheiro e eu tive que pedir ajuda da colega, eu fiquei incapacitada de atuar, né? Aquilo me desestabilizou de uma forma, então eu sei, e eu tenho uma amiga oncopediatra, e ela fala assim para mim, mas que bobagem, Suzana, os meus pequenininhos têm uma sobrevida, eles aderem ao tratamento, e eu falo assim, o problema não são os seus pequenininhos, né? O problema é a limitação da Suzana. Então, a gente saber, né, as nossas limitações, isso também é importante, a gente saber quais são as nossas limitações e também para a gente não ir além, porque não dá. Oncopediatria, para mim, né, eu não vou ter uma atuação adequada, né? E então a gente saber, né? E saber o momento de pedir ajuda. Isso também, né? A gente saber o momento de pedir ajuda, né? Eu trabalhava com uma amiga, com uma colega, enfermeira oncologista, que determinadas situações para ela era muito sofrida. E para mim estava bem resolvido dentro de mim, né? Dos pacientes cuidado paliativo, né? Das sedações paliativa, daquele momento de decisão, daquele momento de despedida da família. Então, para ela, né, e na unidade de internação, falando da unidade de internação, de uma forma geral, a gente lida com todos os pacientes, né? Tem pacientes que precisam receber quimioterapia internados, então a gente vai entender, né? A gente tem que ter esse conhecimento dos quimioterápicos, das suas reações, ao mesmo tempo que, se não tem unidades separadas na instituição que você trabalha, você vai ter os pacientes de internação cirúrgica e você vai ter os pacientes de cuidado paliativo. Então, você também saber, né, que a gente trabalha em equipe, né, e que a gente precisa se acolher também, né. Então, isso para ela era difícil, para mim não era. Então, aquilo que era difícil para mim, para ela não era. Então, a gente se ajudava, né. Deixa esses pacientes aqui comigo que eu vou e eu atuo naquilo que é tão difícil e doloroso para você. Então, eu acho que tanto dentro da oncologia como dentro da estomaterapia, a importância da gente ser unido, né? A gente se acolher, a gente ter as nossas colegas, os nossos colegas de apoio,
né? E a gente saber que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém atua em nada sozinho, né? A gente trabalha muito melhor junto, né? Ninguém sabe de tudo, nem ninguém tem expertise de tudo, e é tão mais gostoso quando a gente trabalha com outras pessoas e a gente soma, né? Então, que a gente saiba somar também. Isso também vai fazer com que a gente preste um atendimento muito melhor, né? Aí tem a Silene Ribeiro, tá dando esse um depoimento aqui, que no primeiro dia como enfermeira na Onco, né, ela tá dizendo aqui que ela pedi, eu chorei, depois eu choro, o choro se transformou em força e muito amor, e a certeza da minha escolha, né? Então acho que é isso mesmo, né? É o impacto, né? E Que aí a gente legal. vai É o coração, né? É o isso coração, falando, né? né? É o coração que pegou um impacto, transformou em força, né? E fez dela uma enfermeira oncopediatra aí, né? Atuando com os pequenininhos, né? Com certeza. Aí, assim, quando eu falei que eu pedi para sair, porque assim, eu ficava como enfermeira assistencial, eu ficava direto com esses pacientes, né? Então, realmente é difícil, porque Sim, essa despedida que me afligia muito, porque eu tive uma tia que eu perdi para o câncer, e toda vez que tinha um óbito, né, nessa enfermaria, e lá a equipe era muito unida, então a psicologia entrava e fazia do jeito, eles preparavam, na realidade, tanto o paciente quanto a família para aquele momento. Apesar de que nunca a gente está totalmente preparado, né? Mas eles tentavam. E aí tinha canções, então eles começavam a cantar, e sempre tinha aquela pessoa que achava que estava preparada e não estava. Então isso me afligia muito de estar ali naquele momento. E todo dia que eu estava de plantão, tinha um óbito. Né? Tinha uma pessoa que estava indo, porque nós tínhamos muitos pacientes de cuidado paliativo. E era desse jeito que você falou, era todo mundo junto. Era paciente cirúrgico, era paciente de cuidado paliativo, era paciente que fazia quimioterapia. E aí eu disse, não vou aguentar ficar aqui. Eu posso vir. Aí foi quando a gente conseguiu criar o serviço. Então eu vou lá para ver aquele paciente, para fazer o curativo, fazer uma orientação, mas não para acompanhar toda a internação dele. Então aí já ficou mais ameno, já deu para suportar aquilo ali. Tinha muita criança. Então as crianças, eu não sei, eu tenho uma coisa muito, até mesmo na UTI, quando eu via criança que não mexia muito comigo. E aí eu disse, não, realmente não dá, porque já estava ficando muito deprimida, então não dá certo isso. E aí eu pedi para então, sair. mas é muito legal isso, né? Você ter respeitado o seu limite e ao mesmo tempo é muito bonito a diversidade de todos nós, né? Porque Isso. você agora está atuando como estomaterapeuta, você vai lá e faz o seu trabalho de excelência maravilhoso junto com a equipe, é peça-chave na equipe, mas você respeitou o seu limite, né? E aí a gente tem as colegas que graças a Deus, né? A gente, por exemplo, tem as colegas de oncopediatria que elas têm um limite diferente do nosso, então elas estão lá, né? Então, por isso que eu falo, é tão importante isso, né? A gente trabalhar, entender essa diversidade e saber que a gente pode sempre trabalhar em equipe, né? Contar e entender qual que é o meu papel aqui, né? E fazer ele da melhor forma possível e respeitar aquilo que eu não entendo como meu papel, né? E aí sim, né? Quando você faz essa sintonia fina da equipe, né? Da enfermeira oncologista, da enfermeira estomaterapeuta, da colega que está na unidade de internação, com a colega que está na UTI, essa sintonia fina e também com as outras equipes, né? Quem trabalha com paciente oncológico não tem, né? Na verdade, a gente tem que sempre trabalhar em equipe, né? E na oncologia, essa atuação em equipe é essencial e muito presente, né? Então, com a equipe da psicologia, da fonoaudiologia, da nutrição, a gente precisa, né, estar em sintonia fina com todas essas equipes, a equipe médica, a equipe médica clínica, a equipe médica cirúrgica. Então, a gente precisa estar em sintonia fina. E aí, com certeza, se a gente consegue, né, esse trabalho harmônico em equipe, a gente com certeza vai prestar o melhor cuidado, né? Então, a gente saber se acolher, né? A gente vai e fazer essa sintonia com a equipe, a gente vai prestar um cuidado com certeza muito bom para esse paciente, né? É isso aí. É isso, Zana. Só queria te parabenizar em nome da Sobert, né? Imagina. Sobre essa tua excelente apresentação aí, esse bate-papo, acho que ele foi muito construtivo para todo mundo, teve muitas informações, você trouxe muita coisa, né? Muitos depoimentos para todo mundo, acho que foi bom.
A gente quer te agradecer e quer saber se você tem alguma coisa mais a falar antes de nós terminarmos a nossa live. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, muitos nomes conhecidos, não vou citar para eu não deixar de citar, muitas colegas queridas aqui, eu queria agradecer, eu estava bastante nervosa, mas foi muito gostoso, eu queria agradecer quem respondeu, né, as minhas perguntas, quem me ajudou a construir esse momento, e eu falei para as colegas, eu quero levar um pouquinho de cada uma de vocês, e de cada colega, né? E dizer para vocês, a oncologia é apaixonante, a estomaterapia é apaixonante, a gente tem uma atuação extremamente importante com o paciente, né? A estomaterapia, eu queria agradecer a Sobest, né? A gente tem uma sociedade forte que nos ampara, que está sempre estimulando a gente a se atualizar, a conhecer, né? E ela está sempre nos amparando, então a gente tem a estomaterapia apaixonante, então venham, né? Se tem essa vontade, vale a pena, né? Conheçam a Sobest, conheçam todo esse trabalho da sociedade, que é muito, 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 muito bom, muito gratificante. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Patrícia. Muito obrigada. Eu é que agradeço ter a honra de ter moderado esse bate-papo aí com você. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Então, gente, a gente vai terminando por aqui, né? Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. E daqui, acho que semana que vem ou na próxima, vai ter uma outra live, com certeza, com os assuntos que vocês vão, de muito interesse, né, para cada um de vocês. Então, boa noite a todos e até a próxima live. Eu queria só agradecer também a Adriana pelo convite, né? Espero que tenha dado conta do recado. E estamos aí, a Sessão Tocantins, para que precisar, a Sobert Nacional precisar, a gente está aqui para estar ajudando também. Boa noite a vocês.